De volta ao programa O Mundo da Criança de hoje. É sempre muito bom contar com a sua audiência, a sua participação. Assunto aqui, coração, sistema digestório, enfim, você vai se ambientalizando aí em casa. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode ligar e enviar também a nossa produção. 2 convidados de honra aqui para o nosso programa de hoje, Dr. Francisco. Então, telespectador, nós estamos falando sobre doenças do coração, nós estamos falando sobre as doenças do sistema digestório, claro, em crianças. Nós estamos recebendo, para você que ligou a televisão agora, que está sentando aí agora no sofá, olha, Dr. Rossano, da Faculdade de Medicina de Botucatu, Dr. Newton, da Faculdade de Medicina de Botucatu, estão aqui com a gente para falar e para alertar e para popularizar alguns conceitos que envolvem os nossos filhos. E nós já fizemos uma introdução sobre como a cardiologia infantil evoluiu nesse tempo e também alguma coisa assim sobre alguns aspectos funcionais do bebezinho em relação à regurgitação, em relação a algumas situações que não são doenças e que envolvem o sistema digestório da criança. Mas é claro que coração de criança tem muito o que falar, tem muito o que comentar, tem muito que dividir com você, pai, para aumentar o teu conhecimento sobre o coraçãozinho da criança. E por isso o Dr. Rossano daqui vai abordar para a gente alguns outros aspectos que envolvem a doença do coração. E alerta que você iniciou, as doenças congênitas são as mais frequentes hoje, né, Rossano? E aí eu queria que você desse ênfase nesse aspecto da valorização do eco na gravidez. Ok. Bom, um outro aspecto, quer dizer, o ideal seria que todas as gestantes tivessem oportunidade de serem submetidas a um ecocardiograma fetal. Esse é o ideal. Mas não há em todos os locais possibilidade de fazer, porque o aparelho é um pouco diferente do ultrassom obstétrico habitual e você precisa de um treinamento específico para quem faz o exame. Então, você tem falta de obra de equipamento, falta de mão de obra e falta de equipamentos para fazer especificamente. Então, alguns centros fazem isso de rotina, isso seria o ideal. E é feito hoje principalmente daquelas pacientes daquelas gestantes que têm fator de risco, a partir de 30 anos, 35 anos de idade, aquelas que têm histórias de cardiopatia na família, em outros filhos, em primos, irmãos. Então, é feito rotineiramente. Ou quando se suspeita de alguma síndrome genética, por exemplo, com a síndrome de Down. A síndrome de Down é a principal síndrome genética presente, está presente, depende da faixa etária da gestante, né? Mas ela é muito comum, é a mais comum mesmo em gestantes abaixo de 20 anos de idade. Ela está presente. E nos portadores de síndrome de Down, 50% tem cardiopatia. Então, se suspeitou, tem que fazer um eco fetal para ver se consegue o diagnóstico intraútero. Outro aspecto que melhorou muito foi o chamado teste do coraçãozinho. A gente já tinha o teste do pezinho, que foi um avanço enorme, que possibilita fazer diagnóstico de fenilcetonúria, de hipotireoidismo, que começou com hipotireoidismo e fenilcetonúria, depois ele está ampliado para várias doenças, então a criança já nasce, já se sabe se ela tem alguma doença ou não, por exemplo, fibrose cística. E depois apareceu o teste do olhinho, para ver se a criança tem algum distúrbio de visão. Depois apareceu o teste da orelhinha, para ver se o recém-nascido não tem surdez. E agora foi proposto, ao ano passado, né, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, né, e pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, um teste para avaliar o recém-nascido nas primeiras 24 horas de vida. E é um exame extremamente simples, que você faz por meio de um saturômetro, um oxímetro de pulso, que você pega a saturação no membro superior direito, na mão direita, e no membro inferior, e vê se dá diferença, e vê qual o valor normal da saturação arterial de oxigênio. Quer dizer, todo serviço tem condição de fazer por meio de um saturômetro. E o objetivo não é descartar todas as cardiopatias, mas aquelas cardiopatias mais graves, que se o diagnóstico não for feito nos primeiros dias de vida, a chance de tratamento cirúrgico é muito ruim, é muito baixo, e o indivíduo pode morrer. Então, quer dizer, inclusive alguns municípios do estado de São Paulo têm projetos de lei que estão obrigando todas as maternidades a fazerem o teste do coraçãozinho. O teste do coraçãozinho, quer dizer, uma coisa extremamente simples, e o que faz é o seguinte: se o teste der alterado, é indicado fazer um ecocardiograma para avaliar se tem ou não tem cardiopatia. Quer dizer, uma coisa muito simples, um oxímetro de pulso é muito barato.
Hoje em dia você encontra oxímetro de pulso que R$200 você consegue comprar um oxímetro de pulso. A maior parte dos pediatras dão plantão em pronto-socorro, hoje dão plantão com oxímetro de pulso no bolso. Por quê? Para avaliar o paciente do pronto-socorro. É o mesmo aparelho que é usado para fazer o teste do coraçãozinho. Então acho que isso tem que ficar, e as pessoas têm que saberem que isso deve se tornar um projeto de lei na maior parte dos municípios do país. Tem alguns, por exemplo, em Botucatu isso já existe. Todo hospital que tem maternidade ele tem que fazer o teste do coraçãozinho. E realmente a gente tem surpreendido algumas alterações e feito o diagnóstico muito mais precoce. Ao invés da criança ir para casa, começa a passar mal e volta depois de 7 dias, 10 dias, já com um quadro muito mais avançado. Esse aspecto da pediatria, né, Rossano, ele é assim, muito interessante para a gente, muito importante, que é o aspecto da profilaxia ou de se fazer o diagnóstico precoce de alguma situação. E a introdução desses testes, desses exames hoje em recém-nascido, em que te dá a segurança do olho, do ouvido, da audição, que é a coisa mais importante, você ter um diagnóstico precoce de um distúrbio auditivo, maravilhoso, né? O teste do pezinho hoje, o clássico, aí nós avaliamos 4, 5 doenças, mas se nós conseguirmos fazer um ampliado, nós vamos aí para 20, 30 doenças sendo avaliadas com uma gota de sangue. E agora nós estamos divulgando, fizemos um programa sobre isso, sobre o teste do coraçãozinho, que é tão simples, tão elementar e que pode ter um significado assim, muito grande para a vida do bebê. E é muito difícil para a gente, sabe, como pediatra, e eu entendo que os nossos colegas sabem perfeitamente disso, quando a gente é surpreendido, às vezes, por uma doença do coração, uma doença congênita, que às vezes o diagnóstico não é tão fácil quando nasce, né? Que aparece depois, às vezes aparece poucos dias depois, como uma transposição dos grandes vasos da base, que exige uma conduta imediata e que realmente poderia ter feito um diagnóstico no momento do parto, né? Nós tivemos recentemente uma criança numa cidade vizinha, que ela chegou para a gente com 21 dias de vida com uma transposição das grandes artérias, que é um diagnóstico, que é uma patologia grave. Por uma situação própria do paciente, ela manteve-se relativamente estável por 3 semanas. Essa criança já foi operada, já foi encaminhada para um grande serviço, está resolvida a história, mas ela poderia muito bem, às vezes, ter evoluído para um óbito em casa. Morre sem saber sem saber a causa. Então, quer dizer, e se tivessem feito um teste do coraçãozinho que nasceu, certamente teria pego essa alteração. Bom, esses aspectos, assim, é claro que a pediatria vive muito em função disso, de profilaxia. Olha, graças a Deus, por todas as vacinas que existem, e aí às vezes nós recebemos um telefonema, tem vacina tal, devo fazer? Olha, minha senhora, surgiu vacina, você faz, não tenha dúvida. Vá fazer a vacina, todas essas que existem, porque isso é um capítulo da pediatria maravilhoso. E agora o capítulo dos exames que acontecem nos recém-nascidos e que são também muito importantes. E agora a divulgação, nós temos insistido muito isso, para que realmente os hospitais tenham esse cuidado de colocar um aparelhinho, 1 minuto no dedo, né? E você lê quanto de oxigênio tem. É tão simples isso e acaba resolvendo um problema, às vezes, muito importante. Então, realmente, até doença do coração hoje, quer seja na gravidez, quer seja quando nasce, a gente hoje pode fazer um tratamento, ter uma conduta antes de uma situação mais grave, né? Mas aí, é claro, voltamos lá para o nosso estômago, intestino, esôfago, etc. Porque quando fala coração, é claro que você assusta. Quando fala assim do estômago, você já não assusta tanto, né, Nilton? E aí nós falamos sobre regurgitação. Eu queria que você desse uma palavrinha, Nilton, porque há sempre uma exigência, porque a expressão ficou assim muito comum. Quer dizer, hoje você ouve às vezes como queixa, né? A mãe já traz assim, diz assim, doutor, o meu filho tem um refluxo que não para, né? Então a palavra ficou assim muito comum na boca das mães e popularizou-se até demais, né? Eu queria que você desse uma palavrinha sobre essa situação, que é o refluxo gastroesofágico na criança, para que realmente a gente possa trazer conceitos corretos às famílias.
Então, diferentemente do que a gente tinha falado anteriormente, que é a regurgitação, que é aquela volta natural, pequeno volume de leite até a boca da criança, com exteriorização. Normalmente aquele leite já vem coagulado, são pequenos coágulos. A doença do refluxo, então, aí já implica em que a criança tenha sintomas um pouco mais importantes entre a quantidade que ele vomita, os sentidos que ela tem junto com aquele processo de vomitar, que é a irritabilidade, o choro. Nesse processo do refluxo, então agora a gente já precisa programar ou só um tratamento, se a situação não é muito grave, ou a gente tem que programar uma investigação. Nessa investigação, o primeiro grande exame que tem que ser feito é aquele exame em que dá o contraste para a criança beber e vai avaliando a ida, né? O caminho que o contraste segue da boca até o estômago, para ver se tem alguma alteração neste caminho, alguma coisa obstruindo, alguma coisa que está mal posicionada. E aí, diante desta situação da doença do refluxo, então agora a gente já precisa ter uma ação um pouco maior, mais ampla. Nesta situação, então implica no uso de um medicamento. Uma das situações aqui foi muito abandonada nos últimos anos, e a gente está reforçando isso, é o espessar, engrossar o leite que a criança toma. Né? A medicina ficou um pouco tranquila em relação a medicamentos e acabou esquecendo que algumas outras manobras são muito fortes para ajudar no tratamento da doença do refluxo. Uma delas, e muito importante, é o espessamento da fórmula, é engrossar essa fórmula, que isso diminuiria a chance dele vomitar, ou diminuiria a quantidade que ele vomitaria. Né? Então, a associação do medicamento com esse espessamento da mamadeira, do leite que ele bebe, associado a uma série de manobras, deixar ele arrotar adequadamente, não colocar ele em posição inadequada, deitá-lo de preferência do lado esquerdo, levantar um pouco a cabeceira, são todas manobras muito simples que não podem ser abandonadas pensando que somente o medicamento iria resolver o problema. O medicamento ele funciona sim, mas se ele vier acoplado a essas outras medidas que são muito importantes, né, para controlar a doença do refluxo. Esse aspecto da nutrição também evoluiu muito, né? Hoje nós podemos colocar a farinha lá que você quer dentro do leite e tal, mas também você pode comprar um leite já espessado, né? E nós temos aí no mercado vários produtos e a televisão nos dá liberdade de falar, sabe? Então você pode ir lá e achar um NAN AR. O NAN AR. Esse NAN AR é o anti-regurgitação. Né? Ele não é anti-refluxo, mas ele é o anti-regurgitação. E isso realmente acaba poupando você de colocar lá a farinha e já encontra um produto pronto. Agora, a mãe vai perguntar, eu estou amamentando, Nilton, eu posso comer um pouquinho de maisena, vai sair mais grosso? Não vai, né? Isso não acontece, né? Nada. Mas se você está amamentando, continua assim, desse jeito que está bom, né, Nilton? A tendência da criança que está recebendo aleitamento materno é muito pouco provável que ele tenha doença do refluxo. A grande maioria dessas crianças amamentando, que estão sendo amamentadas por características próprias do leite materno, normalmente o quadro dele é uma regurgitação só. É muito difícil ele ter uma doença do refluxo importante. Então, na realidade, é uma regurgitação, o leite materno ele é completo, ele sai adequadamente do estômago, sem ficar muito tempo parado ali no estômago. Ele, rapidamente, quando ele chega no estômago, ele já é transformado numa parte mais sólida. Então, a chance de ter
doença do refluxo mamando no peito é bem pequena. A grande maioria não passa de uma regurgitação simples ou fisiológica. Aliás, a gente defende tanto o leite materno que não é só doença do refluxo. Mamando no peito, você vai ter uma possibilidade muito menor de ter qualquer doença. Qualquer né? doença. Só não conseguimos evitar as cardiopatias congênitas com leite materno, né? E às vezes até quem tem cardiopatia congênita é mais difícil de mamar, né? É mais difícil de mamar, mas a gente deve lembrar que tem alguns estudos, inclusive, mostrando que a saturação arterial de oxigênio no paciente que mama no peito, mesmo aparentemente fazendo mais esforço, ela é maior do que o paciente que toma mamadeira. É uma coisa muito curiosa, isso não se sabe muito bem o porquê, mas parece que ele, apesar de parecer que faz um esforço maior, que é mais difícil mamar o peito, parece que do ponto de vista de saturação arterial parece ser maior no paciente. É uma coisa que a literatura não explicou muito bem ainda. Mas então que mesmo nesses pacientes, o aleitamento materno não deve ser desestimulado. Porque muitos desses pacientes, as crianças, né, elas vão ter ganho de peso não adequado e frequentemente tem uma predisposição a ter infecções. E a gente sabe que o leite materno, ele não deixa de ter uma maneira da criança receber anticorpos. E anticorpos que a mãe vai passar para ele são os anticorpos do meio ambiente que ela vive. No mesmo meio ambiente está vivendo um recém-nascido. Então, talvez isso, ou seja, a gente sempre estimula a manter o aleitamento materno. Houve uma época que a gente preocupava um pouco mais, que era mais fácil dar algumas formas, algumas dietas, que eram mais calóricas, mas a gente vê que as vantagens do aleitamento materno são muito maiores, porque além de você fornecer, certamente, eu acho que uma maior vantagem, nada supera a transmissão de anticorpos, nada supera isso. Mas, você muitas vezes, vocês sabem mais que eu, vocês são gastrologistas, que a introdução precoce de proteínas heterólogas, você pode talvez ganhar um pouco em caloria e começar a fazer com que o indivíduo comece a apresentar alergia a proteínas heterólogas. E a principal proteína que tem qualquer é leite de vaca. Seja de um leite industrializado, seja do leite in natura, quer dizer. Então, isso talvez seja uma desvantagem. Então, a gente procura segurar o máximo possível. Só em situações extremas que a gente abre mão do leite materno. E muitas vezes, algumas mães oferecem o leite não no peito, elas ordenham o leite, conseguem manter o leite e oferecem o leite materno com outra forma, por exemplo, numa chuquinha, numa madeira, de alguma forma. E isso é difícil para algumas mães? Sim, é difícil. A gente sabe que o principal fator de produção do leite materno é a sucção. Mas muitas mães estão psicologicamente, sabendo da importância do leite, elas mantêm aleitamento por tempo prolongado sem a criança estar amamentando. Não é muito comum, mas tem alguns casos que acontece isso. Então, acho que eu, Anderson, falar leite materno sempre. Também acho isso. E esses desafios dessas mães, às vezes que têm crianças com problemas assim sérios, elas são tão desafiadas que elas conseguem dar leite, tirar leite e esperar a cirurgia da criança, etc., e continuam amamentando. É verdade. E realmente esse aspecto assim natural de força da mãe é realmente maravilhoso. Mas, Nilton, o programa ao vivo, ele dá a oportunidade assim de que as pessoas, telespectadores, tenham alguma dúvida, possam estar telefonando para a gente. Aqui a gente tem um telefonema, vamos ver se a gente consegue ajudar um pouquinho a dona Marli Ribeiro, sabe? Ela diz o seguinte, Nilton, ela tem um bebê de 7 meses, né? E que está começando a comer a comidinha agora, sabe? E ela diz assim, quando come, a criança tosse e joga a comida para fora, né? Isso é normal? É normal, é normal. Na realidade, o problema que nós estávamos discutindo antes, em relação à doença do refluxo ou à regurgitação, esse momento da introdução das papas até os 9 meses, mais ou menos, de idade, é um momento que existe uma grande melhora da doença do refluxo. Esse momento da melhora da doença do refluxo, principalmente, acontece por quê? Porque, na realidade, você transiciona de uma dieta exclusivamente líquida para uma dieta agora pastosa. Só que existe um reflexo nessa faixa etária chamado reflexo de extrusão. Ou seja, você coloca o alimento
na boca, em cima da língua, e ele naturalmente empurra aquilo para fora. Esse é um reflexo normal de desenvolvimento normal da criança e que não pode ser interpretado como ela não estando não gostar do alimento. E a mãe precisa tomar muito cuidado, porque senão ela acaba percebendo assim, e na volta, na consulta, ele não gosta de maçã, ele não gosta de pera, ele não gosta de banana, mas na realidade não é que ele não gosta, ele está cumprindo uma fase normal do desenvolvimento neuromotor dele, que é fazer esse chamado reflexo de extrusão. Então ele dá uma tossidinha e joga o negócio para fora. Então não é rejeição, não é alergia, é uma situação considerada normal para o desenvolvimento da criança. Vale um pouco a persistência, né? Isso, persistir. Manter, né, a oferta com um pouco de cuidado, dar um tempinho, né? Isso. Um intervalo um pouquinho maior e em seguida oferece novamente. É um momento assim também em que a mãe pode criar na criança, a partir de um reflexo normal, pode criar uma aversão dele pelo alimento, porque ela pode nessa hora querer forçar. Então se ele faz esse reflexo normal, respeita, deixa ele, oferece aquele alimento na semana seguinte, vai devagar e não transforma esse momento numa grande luta com o seu filho para ele... não pode ficar forçando ou até criando alguns artifícios. E uma coisa de comparação é muito perigosa, que a gente tem que sempre falar para as mães. Não fica comparando o seu filho com outros. Outras pessoas são outras pessoas. O seu filho, ele não gosta... se ele pudesse falar, ele falaria, eu não gosto de ser comparado com o meu primo, com o meu... Mesmo para comer. Mesmo para comer. Eu tenho o meu jeito, né? A individualidade é maravilhosa. E o meu jeito tem que ser respeitado, né? Mas, dona Marli, eu acho que é exatamente isso. A princípio é normal esse fato. Normal. Apenas pode dar um intervalo maior, até aguardar um pouquinho, oferecer menos, esperar um pouquinho mais, ou até dar um tempo de alguns dias e voltar a oferecer novamente, né? Isso. Porque, na verdade, a comida é um treinamento agora para ela comer para frente. Ela não vai depender da sua nutrição exclusivamente dessa papinha do almoço ou do jantar. Correto? E é a frase que nós conversamos hoje de manhã, né? Alimentar é um momento de amar e principalmente de interagir com seu filho. É um grande momento de ensiná-lo coisas que vão ficar gravadas na sua memória para o resto da vida. Então faça desse momento de alimentar o seu filho como o grande momento desta fase de relacionamento entre vocês dois. Um momento prazeroso, né? Muito prazeroso, muito prazeroso. Mas ainda eu quero abordar alguma coisa assim para o Dr. Rossano, sobre o aspecto do coração. Vou caminhar um pouquinho, Rossano, você dá uma palavra assim de orientação, de conforto para a necessidade cirúrgica do coração. Também as cirurgias evoluíram muito, né? As cirurgias cardíacas evoluíram bastante. Hoje em dia tem alguns procedimentos que podem ser feitos via cateterismo cardíaco, quer dizer, você pode, por meio de um catéter inserido no coração, você pode fechar alguns orifícios que tem ligando os dois ventrículos, os átrios, você pode dilatar válvulas que estão estreitadas. Então, vários procedimentos são feitos sem necessidade de cirurgia a céu aberto, sem precisar abrir o tórax, abrir o peito e operar com o coração parado. Tem muito. Outro avanço que teve importante agora foram chamados procedimentos híbridos. O que são procedimentos híbridos? São situações em que atuam o ecocardiografista, o hemodinamicista e o cirurgião cardíaco. Quer dizer, algumas situações em que a criança tem um peso muito pequeno, cardiopatias muito graves, alguns procedimentos são feitos assim. O cirurgião abre, o ecocardiografista vê a imagem, com um transdutor esofágico e o hemodinamicista faz aquilo, sabe, por punção do miocárdio, quer dizer. Então você não precisa parar o coração, crianças muito pequenas, cardiopatias muito graves. Isso está dando um avanço muito importante. A cirurgia cardíaca brasileira tem alguns nomes, inclusive com algumas variações de cirurgias que são conhecidas mundialmente. Tem algumas técnicas cirúrgicas desenvolvidas por cirurgiões cardíacos brasileiros,
A mais famosa delas é o Dr. Jatene, né, que é a cirurgia de Jatene. Mas temos também o Dr. José Pedro da Silva, que tem uma cirurgia de anomalia de Epstein, que é mundial, quer dizer, a técnica dele é a melhor técnica para uma determinada uma formação cardíaca. Temos algumas outras variações hoje, algumas cardiopatias mais graves, e a sobrevida hoje aumentou muito, né? Sobrevida, antes, a sobrevida em cirurgia cardíaca, talvez há uns 10, 15 anos, era cerca de uma mortalidade de 15% a 20%. Hoje, alguns centros de cirurgia cardíaca, a mortalidade não chega a 5%. Quer dizer, houve uma melhora, houve melhora de técnicas, né? Equipamentos melhores, que vão dar menor reação ao corpo, que às vezes existem... Porque, normalmente, quando o coração é parado, o sangue tem que continuar circulando. Então, a máquina faz o sangue circular e tem que oxigenar esse sangue, porque senão, como é que faz? O paciente não sobrevive. Então, os equipamentos estão muito melhores, dão menos reações, né? E eu acredito o seguinte, primeira coisa é o seguinte, antes, quando você dava notícia que o filho tinha uma cirurgia cardíaca, tinha um problema cardíaco, que ia operar, todo mundo ficava extremamente desesperado mesmo. E a palavra é essa mesmo, as mães ficavam desesperadas. Hoje em dia, se a gente pode dar uma palavra, é o seguinte, fique tranquilo. Na mão de grandes serviços, de grandes cirurgiões, a chance de sobrevida hoje é mais de 95%, dependendo da cardiopatia. Algumas ainda, a incidência, ainda pela própria dificuldade, mas ainda tem hoje o transplante cardíaco, que é uma realidade também no país. O maior problema é o número de doadores, que são pequenos, né? Mas o transplante cardíaco seria uma outra solução para cardiopatias muito graves que não conseguem ser operadas. Então, eu acredito que a tendência melhorou muito. Apesar que o nosso país ainda tem pouco serviço de ponta de cirurgia cardíaca, nós vamos crescer muito. Mas quem tem a oportunidade de ir para um serviço de ponta, hoje a chance de sobrevida é muito, muito, muito alta. A gente tem hoje pacientes aí operados já há 15, 20 anos e que estão vivendo uma situação normal, né? Que o objetivo do pediatra, o que é? É entregar um paciente para a sociedade em plena capacidade produtiva, né? De fazer um bem para a própria comunidade, um bem para o próprio país, um bem para ele mesmo, né? Esse é o papel fundamental do pediatra. Esse é o desejo. O desejo. Você vê que a gente começa a falar de criança, não para, né? O tempo vai e a coisa acaba realmente... Nós ficamos aqui a tarde toda... Não dá nem pra gente entender por que, né? O interesse de vocês assim por criança. Mas você vê que prospera a conversa. Maluquinho, né? Mas tá bom, vamos chegando ao final do nosso programa, né, Marcos? Nós queremos agradecer muito ao professor Newton, ao professor Rossano por essa oportunidade, pela presença de estar aqui. E eu tenho certeza que o telespectador aí aproveitou esses valores, esses conceitos transmitidos por esses professores que visitam a nossa cidade e que visitaram a Universidade de Marília hoje. Newton, muito obrigado pela tua presença. Professor Rossano, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Eu agradeço a oportunidade, a gente está à disposição, né? Acho que a gente tem que sempre trocar experiência, trocar interação, né? E as experiências, uma coisa importante na medicina são experiências pessoais. Os livros de medicina não ensinam isso. Isso é de acordo com o tempo que você adquire. Isso é muito importante a gente conversar e trocar experiência. Obrigado, Newton, pela tua presença. Eu que agradeço. Legal, e o programa Mundo da Criança fica por aqui. Nós estaremos de volta na semana que vem, já julho, comemorando aí os 10 anos do nosso Mundo da Criança. Nossa. A você, telespectador, 10 anos de carreira, né, doutor? 10 anos de carreira, de experiência, como ele diz, né? De 10 troca de informações. Muito obrigado a você, colega, muito obrigado a você, telespectadora, muito obrigado a você, família, que tem o seu filhinho aí. E nós lembramos, continue a ensinar o menino no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, com certeza não se esquecerá dele. Um grande abraço a todos. Ótima semana a todos e até o próximo programa. Tchau. Semana que vem nós vamos...